ele concedeu aqui e andou mais um pouco o processo, caminhou, ele viu que, né, não estão presentes mais as condições, revoga a medida, pode. Ou aqui na sentença. Então, passou todo o processo, ele agora chegou para dar a sentença. Ele verifica que não era caso da tutela antecipada. O que ele faz? Primeiro, né, na sentença, por questão lógica, ele vai, revoga a tutela antecipada e julga improcedente a ação. Porque o pedido, a tutela antecipada não é o próprio pedido, se ele está revogando, ele diz que não era caso, ele vai julgar improcedente também. Ela pode ser revogada depois do recurso de apelação também? Não depois, né, mas ela vai ser revogada no recurso, aí pode. Né, porque o recurso pode entender que não era caso. Tá? Ok? Professor, esses pressupostos aí são só os obrigatórios? Não. Revogabilidade. Da revogabilidade. Não. Pode ser. Qualquer um. Tanto alternativo quanto obrigatório. Tá? Por que a gente trabalhou medida cautelar também, junto com tutela antecipada? Porque em si não era para a gente ter trabalhado medida cautelar, né? A gente já está vendo medida cautelar, por quê? Porque o novo Código de Processo, ele aproxima muito a tutela e medida cautelar. Estudante quer mais um direito, ainda quer mais um Então, a gente direito. já, né, comentou um pouquinho aqui sobre essas aproximações. O que tem de diferente, primeiro, entre tutela antecipada e medida cautelar? A tutela antecipada, eu estou antecipando o próprio pedido. Isso é tutela antecipada. Medida cautelar é uma medida que é fora do processo principal. Então, a medida cautelar ela vai acontecer ou antes do processo principal ou durante o processo. Para quê? Para acautelar esse meu pedido principal. Eu estou pedindo, né, uma reparação de danos, ou vou pedir uma reparação de danos, então eu espero receber tanto do réu. Mas eu tenho já notícia que ele está vendendo os bens. O que eu faço? Eu peço uma medida cautelar para que o juiz faça a constituição de bens do réu. Para quê? Para assegurar que depois desse meu processo principal eu tenha realmente A gente ia para 50º na Folha de São Paulo. Então, medida cautelar é fora do processo principal. Ela antecipada, nós estamos falando no processo. Eu estou antecipando o próprio pedido. Tá? Então, essas as diferenças. Por que a gente trabalha junto? Porque em si os requisitos são os mesmos. A gente vai falar do fumus boni iuris e do periculo in mora. Nos dois. Na tutela antecipada e na medida cautelar. Então, nos dois eu tenho que comprovar, olha, existe essa plausibilidade do direito, existe essa fumaça do bom direito, tanto na tutela quanto na medida cautelar, e ainda o perigo da demora. Tá? E daí nós vimos, né, nos dois... Na tutela antecipada, precisa ter os dois requisitos? Então, na tutela antecipada, o fumus boni iuris a gente encontra no caput, do 173, que é o quê? A prova inequívoca e a vera semelhança da alegação. O perigo da demora vai estar no inciso. Inciso 1, isso aqui acho que a gente comentou também em sala. Inciso 1, ele fala bem claramente do perigo de dano irreparável, o perigo da demora. O 2, que fala lá do abuso de direito, que abuso de direito de defesa manifesta de imposta contraditória, de forma indireta, você também entende como perigo da demora. Por quê? Porque se o réu também está protelando aí o seu direito de defesa,
fumaça de bom direito no caput e o perigo da demora nos incisos. Tá? E na medida cautelar também. Vai ter como requisito essa plausibilidade do direito e o perigo da demora. Tá? Outra semelhança entre tutela e medida cautelar é que eu tenho a possibilidade de concessão de liminar nas duas. E aí nós vimos os artigos específicos, né? Na tutela antecipada, o 461, parágrafo 3º, que vai falar da concessão de liminar, e na cautelar, no 804, também fala da possibilidade de concessão de liminar. Ok? Resposta do réu. Bom, sendo citado o réu, o que nós temos aqui? Ele pode simplesmente não apresentar a contestação, e aí a gente está diante da revelia, a gente já aborda aqui. Ele pode reconhecer o pedido ou ainda oferecer contestação, exceção e reconvenção. Com relação à contestação, o que nós vimos? Prazo de 15 dias, deem uma olhadinha ali nos artigos, né, que nós falamos. Olha, se é um réu só, se tem desconsórcio passivo, se o réu é a fazenda pública, então tem essa questão de prazos que são diferentes. A matéria, então, de defesa, né? Nós vamos ter uma defesa processual e uma defesa de mérito. Antes de eu adentrar a defesa de mérito, nós temos a defesa processual. Então, o próprio artigo 301, ele vai dizer que compete ao réu alegar antes do mérito, né? Antes da análise de mérito. E vem as matérias do 301. 301, que vocês vão ler, né? Tem aquelas 11 hipóteses das preliminares processuais. E que nós comentamos o seguinte: eu tenho preliminares que podem ser peremptórias e preliminares dilatórias. Preliminar peremptória é aquela que extingue o processo. Então, eu estou fazendo uma defesa processual que vai fazer com que o juiz extinga o processo. A dilatória, não. Ela simplesmente vai fazer com que o juiz dê um outro encaminhamento ali, mas ela não extingue o processo. Tá? Nós fizemos em sala, analisamos hipótese por hipótese, se era dilatório, se era peremptório. Depois dêem uma olhada nisso. São 11 hipóteses do 301. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão e competência, pressupostos processuais, convenção de arbitragem, carência de ação e falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Então, são 11 hipóteses que eu vou alegar como preliminar de contestação. Ou preliminar de mérito, né? Então, aquele desenhinho lá da contestação, eu tenho os fatos, eu tenho o direito, e antes de eu alegar o mérito, eu venho e alego as preliminares. Então, preliminares aqui, eu tenho lá no 301, que podem extinguir o processo ou não. De forma mais pontual, nós falamos bastante sobre a questão da competência. Quando se tratar de incompetência absoluta, nós alegamos como preliminar. Se for relativa em relação ao foro, eu faço o quê? Através de exceção de incompetência. Né? O que
o juiz não declara de ofício, todas as outras ele pode declarar de ofício, a arbitragem não. As partes podem concordar, né? E daí fica no próprio judiciário. Tá? E se é E o isso? outro que eu decidiu Olha participar lá, também? O leiam. outro que eu decidiu participar também? Sim. Tá falando a aula inteira. Tá? Hoje Passando essa defesa preliminar, eu venho para a defesa de mérito. Na defesa de mérito, então é importante também frisar aqui a questão do ônus da impugnação específica. Ou seja, compete ao réu impugnar de forma específica e precisa os fatos alegados pelo autor. Né? Então, tudo que o autor está colocando na sua petição inicial, o réu ele tem esse ônus de contestar. Isso é o ônus da impugnação específico ou especificado. O parágrafo único do 302 vai excetuar advogado dativo, curador especial e órgão do Ministério Público. Nesses casos, o que acontece? Eles podem oferecer contestação por negativa geral. Então, exceção ao ônus da impugnação específica. Com relação à defesa de mérito, nós ainda vimos o seguinte: a gente tem a defesa direta e a indireta. A defesa direta, o réu ele vai fazer o quê? Ele vai atacar ou os fatos alegados pelo autor, ou ele ataca os efeitos jurídicos decorrentes desses fatos. Essa é a defesa direta. A indireta, ele vai apresentar fatos novos, fatos que extinguem, modificam ou impedem o o direito. outro nem era bom, eu explicar. Certo? Essa é a defesa indireta. Quais as consequências dessa defesa indireta? Primeiro, implica no ônus da prova, porque ao autor compete provar os fatos constitutivos do seu direito. Ao réu, os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor. Então, se ele está alegando um fato desse aqui, que extingue, modifica ou impede o direito do autor, quem tem que provar? É ele, o réu. Essa é uma consequência. E a outra, depois a gente viu na questão da impugnação, se o réu formula uma defesa indireta, o juiz vai abrir prazo para impugnação ou contestação. Então, para que o autor se manifeste a respeito dessa defesa no prazo de 10 dias. Certo? Revelia. O que é revelia? É inércia, é a ausência de resposta do réu. Isso é revelia. Quais os efeitos da revelia? Presume como verdadeiro o que o autor. Presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E temos ainda a questão lá da intimação, dos prazos que vão correr sem intimação do réu. Tá? Com relação ao efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nós temos exceções previstas lá no 320, que vai dizer que naquelas situações não se aplicam os efeitos da revelia. Então, não vão se considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Exemplo, direitos indisponíveis, quando o autor precisava juntar um documento que era essencial para comprovar o seu direito, um instrumento público, e não o fez. Então, são essas exceções. Então, mesmo nesses casos, não havendo a
não apresentando resposta, então, ocorrendo a revelia, o réu pode participar, pode intervir no processo depois? Pode. Tá? Então, a qualquer momento, ele pode intervir no processo. Só que ele vai receber o processo da forma como se encontra. E a impugnação à contestação, que está previsto lá no 326 e 327, dizendo que quando o réu apresenta fatos novos, fatos ou documentos novos, é o caso da defesa indireta, o juiz concede prazo do autor impugnar, ou nos casos do 301. Então, quando o réu também alega preliminares, vai para o autor apresentar a impugnação à contestação. Certo? E, por fim, exceção e reconvenção. Então, dentro das três formas de resposta do réu, a contestação é a principal, mas nós ainda temos a exceção e a reconvenção. A exceção, nós teríamos exceção de incompetência e a exceção de impedimento e suspeição. A exceção de incompetência é com relação à incompetência relativa. Porque se for incompetência absoluta, é preliminar de contestação. Certo? Faz sentido. Não é tão difícil se você não decorar e se informar por Prazo habilidade de 15 lógica. dias da ciência do fato. Quando se trata de incompetência, esse prazo de 15 dias ele vai coincidir com a contestação, o prazo da contestação. Tipo, que a incompetência absoluta tem que ser na preliminar. E não vou cobrar de vocês aqui procedimento e nada, Isso é tá? Simplesmente para que vocês saibam que o réu vai se utilizar da exceção no caso de incompetência relativa, especificamente à competência do foro, né, ou territorial, e ainda quando ele entender que o juiz está impedido ou suspeito. E ele faz isso através de uma peça em separado, de uma petição em separado, que vai se chamar exceção de incompetência, ou exceção de impedimento, exceção de suspeição, que vai ser processada justamente para verificar se realmente se comprova a incompetência, o impedimento ou a suspeição, e daí o encaminhamento que vai se dar ao processo. Por que eu não vou cobrar para vocês tanto a questão de procedimento? Porque está em vias de extinção a exceção. Né? Então, por enquanto, para a gente aqui, é só justamente saber quando ela é utilizada. Ok? E a questão da reconvenção. Reconvenção, então, né? Aí, uma atenção um pouco maior. A reconvenção, ela é esse contra-ataque que o réu faz, porque ele foi citado para apresentar defesa, e no prazo que ele tem para apresentar a defesa, o que ele faz? Ele apresenta uma ação contra o autor. Então, isso aqui é reconvenção. Ele tem que apresentar a defesa aqui? Tem que apresentar a contestação, e se quiser
Matéria é essa. Dá minha caneta aí, cara. Bem Sua caneta. sucintamente. Muita coisa para O que vocês você quer, sua caneta? estudarem. Eu já avisei vocês que a prova está valendo 9. Por quê? Porque essa matéria é essencial para vocês e vocês vão ter que estudar, tá? A prova está valendo 9. Não, mas cadê o outro ponto? Cadê o outro ponto? Quem me entregou a petição? Ah, tá. Quem fez o trabalho? Tela e medida cautelar. Eu não entendi. É isso daí. Então a prova está valendo 9. Você tinha É sem consulta. Você tinha até uma procuração. Então estudem, leiam o código, né, especialmente nessa, Você tá gravando? né, do 275, que começa lá o sumário, e aí leiam, né? Mas não se esqueçam que, vendo às vezes uma matéria, há necessidade de ir lá, né, ler outro artigo, porque ela remete a outro. Ô, Bianca. Só naquilo lá. Nossa prova está normal no segundo horário. Tá? Eu acho que Ô, Bianca. eu sei. Mas é que vocês estudam mais. Ô, Bianca. Se pá, eu ia postar isso no grupo. Pode postar. Eu terei o cuidado de fazer uma prova